Chamou a atenção nesta segunda-feira a nota dos governadores em apoio ao Supremo Tribunal Federal. Sem citar o presidente Jair Bolsonaro, autoridades manifestaram solidariedade ao Supremo, aos seus ministros e às suas famílias. Nos últimos dias, o presidente Jair Bolsonaro tem criticado a atuação de dois ministros em especial da Corte: Luiz Roberto Barroso, que também comanda o Tribunal Superior Eleitoral, e Alexandre de Moraes, aquele mesmo que mandou prender o ex-deputado Roberto Jefferson, atual presidente do PTB no Brasil. No sábado, inclusive, o presidente Bolsonaro disse que vai apresentar ao Senado esta semana um pedido de abertura de processo de impeachment contra Barroso e contra Moraes. Mas eu preciso citar também o que disse o governador do Maranhão, Flávio Dino, em suas redes sociais. Flávio Dino, que é do PCdoB, é comunista, ele disse o seguinte nas suas redes sociais: 14 governadores assinaram nota em defesa do Supremo Tribunal Federal, dos seus ministros e das suas famílias diante de ameaças e agressões. Não será por falta de proteção policial que vão acabar com a independência do judiciário brasileiro. O que surpreende é que Flávio Dino, atual governador do Maranhão, já foi por pelo menos 6 anos juiz federal e conhece bem a Constituição, conhece bem as leis brasileiras. Talvez se esqueceu Flávio Dino que, ao sugerir aí que se algum ministro do Supremo Tribunal Federal sofrer processo de impeachment legal, porque pela Constituição o Senado Federal é o freio do Supremo Tribunal Federal, é que pode aprovar e desaprovar o ministro do Supremo, e se isso legalmente acontecer, como pretende o presidente Jair Bolsonaro, dentro das linhas, das 4 linhas da Constituição brasileira, e se por acaso os governadores quiserem criar revolta contra o presidente Bolsonaro, contra o Exército Brasileiro, como sugere Flávio Dino, ele se esqueceu que as forças militares, a polícia militar, é uma força auxiliar do Exército. Então, se o presidente Bolsonaro chamar o Exército para essa disputa, a polícia militar automaticamente ficará ao lado do Exército brasileiro. O presidente tem aí o comando geral pela Constituição do Exército Brasileiro. E as polícias militares dos estados são forças auxiliares, não dos seus governadores, mas nesse caso, de lei e ordem, força auxiliar do Exército Brasileiro. Bom, enquanto isso, Bolsonaro acompanhava exercício militar das Forças Armadas no estado de Goiás, na cidade de Formosa. Um exercício militar coordenado pela Marinha. A Operação Formosa ela é realizada anualmente desde 1998 e trata-se do maior treinamento militar da Marinha na região do Planalto Central. E o comandante da Marinha, almirante de esquadra Almir Garnier, muito feliz com a presença do presidente Bolsonaro e de várias autoridades, escreveu o seguinte nas suas redes sociais: a Marinha do Brasil com o inestimável apoio do Exército e da Força Aérea, sente-se mais uma vez extremamente prestigiada pelo senhor presidente da República ao comparecer à breve demonstração de pequena parcela das nossas Forças Armadas no campo da instrução em Formosa. Então, segue o Exército, a Marinha e a Aeronáutica prestigiada pelo presidente e o presidente prestigiado pelas Forças Armadas. E enquanto isso, em Brasília, o vice-presidente Hamilton Mourão comentava sobre a prisão de Roberto Jefferson. Para Hamilton Mourão, o Supremo estaria extrapolando os seus limites. O vice-presidente afirmou que vê poucas chances de sucesso em investida de Jair Bolsonaro em impeachment de ministros da Corte. Mas, de acordo com o general Mourão, a decisão tomada pelo ministro Alexandre de Moraes foi abusiva. E ele não sabe o que pode sofrer, o que pode acontecer com as consequências dessa arbitrariedade. Ele pede calma e cautela. Por outro lado, Arthur Lira, presidente da Câmara, também nesta segunda-feira se manifestou sobre o assunto, dizendo o seguinte: o Brasil precisa de mais trabalho e menos confusão.
O presidente da Câmara dos Deputados reiterou apoio à independência entre os poderes da República, mas disse claramente, né? Aqui nós vamos trabalhar, precisamos de mais trabalho e menos confusão. Então, Arthur Lira, como o senhor pediu mais trabalho, é bom nós noticiarmos aqui para os amigos que nos acompanham que pequenas indústrias apresentam resultados positivos no segundo trimestre e para os próximos meses a expectativa é de novo aumento nesse indicador da economia em decorrência do avanço da vacinação no Brasil, que está atingindo faixas etárias que incluem a população economicamente ativa, também em função do aumento do volume de produção no país e da manutenção da criação de empregos no setor industrial. Isso quer dizer que as indústrias grandes e pequenas estão com boas expectativas de crescimento. Mas não para por aí não. Falando de trabalho, a produção de gás natural no Brasil bateu mais uma vez o recorde, agora no mês de julho, segundo a ANP, Agência Nacional de Petróleo. Foram produzidos mais de 139 milhões de metros cúbicos por dia, uma alta de quase 7% em relação ao mesmo período do ano passado, aquele período mais crítico da pandemia. Mas a economia não dá sinal de parar por aí, não. A Cosan também anunciou lucro de 750 milhões de reais agora no segundo trimestre. A Cosan S.A., que é uma empresa brasileira com negócios na área de açúcar, de álcool, de energia, lubrificantes e logística. E alguns setores específicos, eles não foram afetados com a pandemia, muito pelo contrário, trabalharam mais e estão com expectativa de trabalhar e ter mais crescimento. Então, por hora, é o que a gente tem para dizer. A expectativa é boa, já que Arthur Lira disse que a gente tem que trabalhar, e é essa a expectativa do Brasil para o final de 2021 e início de 2022. A economia, com a vacinação que caminha, vai crescendo de vento em popa. Eu sou Luiz Alberto, obrigado pelo carinho da sua companhia e esse é o meu ponto de vista.